Muito bom dia a todas e a todos. Muito obrigada, Sra. Presidente em exercício, Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos. Muito obrigada por nos terem agendado esta audição que há algum tempo pedimos e que se torna de alguma forma urgente para aquilo que é o trabalho que nós temos vindo a desempenhar. É a primeira vez na história do CNPMA, e já temos 12 anos de história, que vimos a esta Comissão Parlamentar de Saúde falar não do objeto do nosso trabalho, que é a procriação medicamente assistida em Portugal, mas para falar de nós próprios. Para falar da iminente ruptura no funcionamento do CNPMA. Este problema não é de hoje, este problema vem desde o momento da criação do Conselho. Aliás, o primeiro relatório de atividades apresentado nesta Comissão Parlamentar pelo CNPMA, relativo à atividade de 2017, que foi precisamente 2007, peço desculpa, que foi precisamente o ano da criação do Conselho, diz precisamente nesse relatório que torna-se indispensável, e estou a ler, analisar a necessidade de uma alteração na estrutura organizativa do CNPMA, a qual também se justifica, tendo em consideração o previsível substancial acréscimo de atividade do Conselho para os próximos anos, que se veio a verificar, decorrente do início do processo de organização e regularização dos centros e do necessário acompanhamento da sua atividade, fiscalização do cumprimento da lei, avaliação dos pedidos, etc., etc. Todos os relatórios posteriores a este, até ao relatório de 2006, que é o último que está, de 16, que é o último que está apresentado, fazem referência expressa a este problema, mas até hoje sem qualquer consequência. Os relatórios de atividades do CNPMA de 2017 e 2018 não foram ainda apresentados, como é obrigação legal, a esta Comissão Parlamentar. E porquê? Porque tivemos que fazer opções. Ou dávamos resposta às necessidades diárias, constantes e permanentes dos centros, dos beneficiários e de todo o cumprimento da legislação, daquelas que são as nossas competências, ou fazíamos relatórios de atividades e, portanto, nós fizemos uma opção clara, e eu assumo a responsabilidade dessa opção e, portanto, os relatórios de 2017, não só o de atividades, mas também os relatórios de dados dos centros, não foram ainda apresentados a esta Comissão por essa razão. O problema está precisamente na gênese da criação do Conselho Nacional da Procriação Medicamente Assistida. A lei que cria o Conselho e define as suas competências, composição, mandato e funcionamento não é verdadeiramente uma lei, são 4 artigos enxertados na Lei 32/2006, que é a lei da procriação medicamente assistida. Portanto, se verificarem, nós trabalhamos e fazemos a atividade que desenvolvemos com base nestes 4 artigos. Termina aqui. Portanto, penso que isto é elucidativo, sendo que o primeiro artigo é as nossas competências. Tudo isto aquelas que são as nossas competências, e depois temos 3 mínimos artigos que estabelecem a nossa estrutura e o nosso funcionamento. Senhoras e senhores deputados, nós somos uma autoridade, nós temos funções de entidade reguladora que não se compadece com esta estrutura. E penso que olhar para a lei, só visualizar na lei, é bastante elucidativo. Portanto, nós, além destas competências que constam desta lei, convém referir que em 2009 houve um substancial alargamento das nossas competências com a Lei 12. A Lei 12 é o regime jurídico da qualidade e segurança relativa ao tratamento de tecidos e células de origem humana. Tudo o que é segurança, qualidade, transporte, armazenamento de tecidos, de células, neste caso, de origem reprodutiva, está à nossa responsabilidade. Ou seja, nós temos as funções que tem um IPST, mas apenas para as células reprodutivas. Ou seja, nós somos a autoridade competente, é isso que a lei diz, dá-nos essas funções, dá-nos as funções, a Lei 12, de entidade reguladora. Somos nós, através da Lei 12,
2012 que fazemos inspeções aos centros, neste momento temos 30 centros, no último ano abriram mais 3 centros de procriação medicamente assistida em Portugal. Somos nós que estabelecemos todas as medidas de controle, somos nós que fazemos a rastreabilidade, somos nós que estabelecemos o sistema de codificação europeu, somos nós que apresentamos relatórios trimestrais com os dados, é uma obrigação legal, que isto é a transposição de uma diretiva com os dados, com a introdução dos dados no Código Único Europeu. Somos nós que fazemos a validação, a atualização do compêndio dos bancos de tecidos e células. Somos nós que autorizamos e monitorizamos tudo o que é importação e exportação de tecidos e células de origem humana, e deixem-me dizer que depois do acórdão do Tribunal Constitucional do ano passado é fácil de perceber que houve um aumento de importação de células reprodutivas em Portugal, e percebe-se porquê. Somos nós que fazemos tudo o que é notificação de incidentes e reações adversas graves. Sempre que é gerado um alerta internacional, nós imediatamente temos que analisar o alerta, temos que deliberar sobre o que fazer, temos que notificar os centros, temos que bloquear eventualmente dadores quando há algum problema com dador. Temos um sem número de funções, de responsabilidades enormíssimas nesta matéria. E podia continuar aqui, gestão da qualidade e um sem número de outras incumbências que, além da Lei 32, nos foram acometidas pela Lei 12 de 2009. Portanto, esta é, sem dúvida, penso que estas competências que nós temos é fácil de perceber que não há estrutura compatível com esta exigência e esta gravidade de responsabilidades que nós temos. Nós temos estas competências no âmbito da qualidade e segurança, relativa ao tratamento das células reprodutivas, ao nível da garantia de funcionamento e qualidade de todos os centros de procriação medicamente assistida, públicos e privados. Não há nenhum centro que abra em Portugal sem que nós tenhamos que analisar tudo relativamente a esse centro, inclusive é o currículo do diretor do centro, somos nós que emitimos parecer, somos nós que analisamos todos os relatórios de inspeção e somos nós que promovemos todas as inspeções legalmente obrigatórias aos centros que existem em Portugal, públicos e privados. São 30 centros que existem em Portugal. Somos nós que fazemos tudo o que é fiscalização e cumprimento desta lei, destas duas leis, da 32 e da 12. Somos nós que centralizamos, e essa é uma das nossas grandes atividades e grandes funções, somos nós que centralizamos e controlamos todo o registro de atividade de PMA em Portugal. Toda a plataforma de registros de toda a atividade de PMA em Portugal é gerida, é monitorizada, foi implementada por nós. E resumia as nossas dificuldades em 3 grandes grupos. Por um lado, é a estrutura, como já disse, que é exígua e desadequada para o desempenho cabal de todas as responsabilidades e competências que nos são atribuídas por lei. Depois, outra das grandes limitações do Conselho tem a ver com a estrutura insuficiente do nosso gabinete de apoio. Ora, um Conselho com a natureza e a estrutura do nosso tem que ter necessariamente um gabinete sólido, estruturado, com recursos humanos para dar resposta a este sem número de atividades. A verdade é que nós durante anos tivemos apenas uma assessora, depois tivemos uma nova, neste momento conseguimos um assessor jurídico, temos portanto 2 assessoras e um assessor jurídico. Desde que eu assumi posse como presidente do CNPMA tenho lutado pela
pela contratação de um técnico de apoio parlamentar, um simples funcionário, um secretário que nos possa ajudar nas tarefas do dia-a-dia, tarefas essas que, como vocês podem calcular, são enormíssimas, porque todas as inspeções que são feitas, somos nós que temos essa competência, desde marcar alojamento, marcar viagens para as peritas, porque somos nós que temos que ceder as peritas a título completamente gratuito. Eu digo peritas porque no caso em concreto são todas peritas, são mulheres que voluntariamente, generosamente, gratuitamente cedem alguns dias do seu ano de trabalho para assessorarem os inspectores da IGAS nestas inspeções e, portanto, fazem-no pro bono. Somos nós que damos formação a estas peritas, somos nós que damos formação aos inspectores da IGAS, portanto, somos nós os responsáveis pelas grelhas de controle destas inspeções, somos nós que as fazemos e somos nós depois que, obviamente, analisamos tudo o que decorre daí. E, portanto, esta estrutura do Conselho é exígua, os nossos assessores retiram muito do seu tempo para o cumprimento das funções para as quais foram contratadas para fazerem estas funções de telefonemas, expedientes, coisas que um técnico de apoio poderia fazer e, infelizmente, há 1 ano e 3 meses que tentamos colmatar esta enormíssima falha e não conseguimos. O Conselho reúne uma vez por mês na Assembleia da República, isto porque nós não temos instalações capazes de albergar os 9 elementos do Conselho mais o seu corpo de assessores, não temos. Eu também poderia falar aqui das nossas instalações, mas isso não é o problema mais grave. Todas as deliberações que são tomadas nas nossas reuniões mensais depois têm que ser executadas. E o problema depois verifica-se também aí. Têm que ser executadas, têm que ser feitos despachos, têm que ser elaboradas notificações. Não há uma comissão coordenadora que execute estas deliberações, portanto, cabe-me a mim, na qualidade de Presidente, assumir estas funções sem qualquer enquadramento funcional. A isto acresce também a situação dos nossos assessores, que é uma situação completamente anómala. Uma das nossas assessoras é funcionária parlamentar, quando o Conselho foi criado, ela foi cedida pelo Parlamento, portanto é funcionária parlamentar, mas pelo facto de prestar serviço no CNPMA, não tem um tratamento igual aos outros funcionários parlamentares, tendo inclusive algum prejuízo na sua carreira, porque nomeadamente ao nível da progressão na carreira, quem faz as suas avaliações não é o Presidente do CNPMA, quando é a pessoa mais competente para avaliar o trabalho dela, são os serviços da Assembleia da República, e isso causa vários prejuízos pessoais, emocionais, financeiros, esta nossa assessora. A outra assessora que nós temos era uma trabalhadora precária, tinha um contrato de prestação de serviços, andamos durante vários meses a tentar regularizar esta situação, ela foi incluída neste plano de regularização, mas neste momento tem um contrato de trabalho a termo incerto, com condições que eu poderei dar a conhecer aos senhores deputados se entenderem, mas que efetivamente não são compatíveis com a responsabilidade e a dignidade do trabalho que ela desempenha no Conselho. O nosso assessor jurídico está há relativamente pouco tempo, é uma cedência de interesse público, vem de outro organismo público e, portanto, veio dar aqui um reforço ao Conselho, mas como é numa cedência de interesse público, rege-se pelo estatuto do seu posto de origem. Portanto, nós temos 3 pessoas a trabalhar no Conselho neste momento, todas elas com sistemas completamente distintos, a fazerem trabalho de enormíssima responsabilidade. Para além destas limitações de estrutura e de gabinete, temos os constrangimentos que advêm do funcionamento da própria Assembleia da República. Nós trabalhamos na dependência da Assembleia da República, de acordo com a lei, a Assembleia da República que assegura os encargos com o nosso funcionamento, apoio técnico, administrativo, tudo o que é necessário, portanto, tudo o que nós precisamos de fazer tem que ser elaborado um ofício ao Sr. Secretário-Geral, tudo, desde o aluguer das nossas salas, a reserva das nossas salas para as nossas reuniões plenárias, para a compra do que quer que seja. Nós não temos tudo o que nós precisamos de adquirir, de fazer, temos que fazer ofícios constantes e permanentes a pedir autorização para que seja disponibilizada verba para nós desempenharmos aquela que é a nossa função, o nosso trabalho.
E digo isto não obstante a receptividade do Sr. Secretário-Geral, que tem colaborado connosco e que tem sido sensível às dificuldades do Conselho, mas que também está limitado por aquilo que é a lei e por aquilo que é a burocracia desta Casa, que tem um funcionamento ainda pesado para aquilo que são as necessidades do dia-a-dia. E, portanto, a Assembleia da República, e também, se calhar, muito fruto daquilo que é a ambiguidade do nosso Estatuto, não trata-nos, de alguma forma, criando-nos alguns constrangimentos ao nosso funcionamento, mas não, obviamente, de forma deliberada ou intencional, mas apenas por desconhecimento profundo daquela que é a nossa natureza, daquele que é o nosso estatuto, daquela que são as nossas competências. E, portanto, isso decorre, obviamente, da lei. E, portanto, eu podia falar aqui das instalações sem dimensão, sem dignidade, sem segurança, sem funcionalidade, podia falar aqui do nosso orçamento, podia falar aqui da impossibilidade de participarmos em projetos internacionais para os quais somos constantemente solicitados, mas talvez o professor Carlos Plancha possa, que é a pessoa que mais relacionada está com a nossa interação com os organismos europeus, tem mais conhecimento disso. Podia falar também das condições de funcionamento propriamente dito do Conselho. Bom, enfim, tudo isto e o Conselho tem esta estrutura e estas dificuldades desde a sua criação e temos vindo a adiar sucessivamente os problemas e havia de chegar uma altura em que os problemas não poderiam ser mais adiados e infelizmente nós temos verificado isso. Chegou efetivamente essa altura, tem havido um enormíssimo acréscimo de atividade, tem havido um aumento do número de centros, tem havido um aumento do número de solicitações do trabalho do Conselho, tem havido um aumento de competências que a própria Assembleia da República tem feito o favor de nos atribuir, inclusive ontem tivemos numa audição no grupo de trabalho da PMA sobre a estação de substituição. Se efetivamente a lei for aprovada, sinceramente alguma coisa terá que mudar, porque nós não temos estrutura para dar resposta ao cumprimento da lei da estação de substituição, da maneira como estamos neste momento. Portanto, atingimos este ponto, nós queremos desempenhar as nossas funções, queremos trabalhar, precisamos de condições para trabalhar. Nós pedimos uma audiência com caráter de urgência ao Sr. Presidente da Assembleia da República em novembro do ano passado, insistimos em dezembro, infelizmente estamos na última semana de maio, ainda não tivemos resposta do Sr. Presidente da Assembleia da República, portanto é com tudo isto que nós nos deparamos e o ânimo e a vontade e a alegria com que trabalhamos começa a esmorecer perante as dificuldades constantes, diárias e permanentes. Portanto, esta audição nesta Comissão Parlamentar, que é perante os deputados, é perante a Assembleia da República que nós respondemos, é no fundo um grito de alerta para as nossas condições de trabalho, para que nós possamos de alguma forma evitar o pior, e o pior seria mesmo o CNPMA suspender a sua atividade por falta de condições de funcionamento.